Bom dia a todos. Hoje nós vamos tratar da garantia dos direitos de todas as pessoas, à educação de qualidade social, com acesso, permanência e conclusão em todos os níveis, etapas e modalidades, nos diferentes contextos e territórios. Esse é o eixo 2. Nesse eixo, portanto, a gente vai fazer uma agenda transversal das etapas e modalidades da educação, considerando todo o escopo da educação. Portanto, então nós começaremos com uma análise mais aprofundada, conceitual, de qual é a defesa desse direito à educação, desde o comprometimento global, com a Declaração dos Direitos Humanos, com os pactos de direitos econômicos, sociais, culturais, até a gente chegar à Convenção dos Direitos da Criança e outros pactos que vieram na sequência, passando pela nossa Constituição Federal de 88, que coloca no artigo 216 a parte do direito à educação. Mas lá no começo, nos primeiros artigos, ela lista a educação como primeiros direitos sociais, né? Não é em ordem alfabética, é porque o direito à educação é considerado uma porta para a abertura para os demais direitos e a garantia da educação nos seus níveis, etapas e modalidades a partir da Lei de Diretrizes e Bases de Educação, que foi feita uma introdução. Nós chegaremos à parte de conceituação do que é direito à educação pública como bem público, né, como direito público subjetivo dentro de uma luta histórica social na perspectiva do Estado de Direito, trazendo as características desse direito à educação, que é um processo indissociável entre ensino e aprendizagem, e precisa ter garantia a universalidade com políticas e programas de universalização e democratização do acesso de estudantes, tanto à educação básica quanto ao ensino superior. E precisa ter gratuidade, que tem uma relação direta com as discussões sobre a coisa pública, o republicano, com a democracia como pilar para a democracia, a própria democratização. Esse direito à educação e à gestão democrática, que é pilar central para que o direito à educação possa acontecer. Uma gestão democrática sendo dentro quanto fora das instituições educacionais. Para além, a gente traz as características da obrigatoriedade da educação de 12 anos, o acesso, a acessibilidade dessa educação, com expansão no segmento público, a laicidade, a inclusão, a equidade, pluralidade, diversidade dessa educação, que vão ser conceituadas, mas que terão em outros eixos aprofundamento disso. A própria oferta e as condições dessa oferta, que estão ligadas também às condições de trabalho dos profissionais, trabalhadores da educação e, claro, a permanência e programas complementares que garantem também essa permanência, além dos programas centrais para a educação. E, por fim, dessa grande lista de características que acompanham o direito à educação, a gente vai falar sobre qualidade, qualidade socialmente referenciada, padrão de qualidade do próprio custo-aluno, qualidade e seu conceito, que vai ser melhor aprofundado nos eixos subsequentes. Como a educação é a relação de ensino-aprendizagem, a gente vai tocar sobre quais são esses fundamentos para o ensino a acontecer com qualidade, que tratam sobre a valorização da educação com formação inicial e continuada, planos de carreira, condições de trabalho e, claro, a liberdade de cátedra para esses profissionais e parte da aprendizagem. Quando a gente olha para as questões da alfabetização, das condições de aprendizagem, a trajetória e desenvolvimento pleno desses estudantes e, claro, elevação da escolaridade rumo ao sucesso escolar, desde todas as etapas e modalidades da educação. Dentro dessa agenda, então, de ensino e aprendizagem, vamos olhar para os processos pedagógicos curriculares, avaliativos, lembrando do projeto político-pedagógico da escola ou dos planos de desenvolvimento institucional. É a nível de ensino superior, é claro que não é possível falar de tudo isso sem falar da regulação e do monitoramento, com a melhoria dos indicadores nacionais de avaliação, supervisão, regulação da educação básica e do ensino superior, nessa articulação dos entes federados, do próprio, né, e também do setor privado. E a necessidade de adequação dos sistemas de avaliação, como o próprio Sistema Nacional de Avaliação da Educação nos dá, se relacionando nessa parte com o eixo 1, um ponto importante também, que vai ser debatido nesses eixos.
né? E eles dizem respeito à educação, ciência, tecnologia, pensando em um todo, no composto dessa tríade, mas é também pensando especificamente na educação digital e crítica da mídia, já que a gente está no momento de debate sobre educação, tecnologia de comunicação e informação. Aí, diante de tudo isso, a gente tem uma defesa do acesso equitativo, da regulação desses processos de digitalização, da proteção dos dados e dos meios, de formação crítica sobre a educação digital, que é tão importante, passando, né, pela mídia, enfim, para a formação, letramento dos trabalhadores, profissionais de educação e estudantes, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social, e trazendo também a centralidade do desenvolvimento de recursos educacionais abertos, o REA, e além das ferramentas públicas, né, as metodologias, as resoluções de problemas, criações de conteúdos, comunicação, colaboração e segurança nas redes sociais digitais, enfim. E trataremos também sobre a formação para o mundo do trabalho, a educação profissional e tecnológica como qualidade, e o enfrentamento, a superação desses processos. Diante disso, vem sendo, né, na educação brasileira, quando a gente olha para todo esse conceito, esse direito à educação, que trata de políticas de focalização, de questões sobre evasão e exclusão, com as questões todas das desigualdades, das discriminações, das violências, dos retrocessos, tudo isso é vinculado a essas agendas, e também das reformas da educação, né, de cunho liberal, que acontece e vem acontecendo esses últimos anos, com privatizações e agendas individualistas, né, que vem na contramão da agenda do direito à educação. E aí a gente pode citar também as agendas ultraconservadoras, as quais são contrárias ao direito à educação, como a educação domiciliar, né, a militarização das escolas, as intervenções e censuras do próprio movimento Escola Sem Partido, né, até o agronegócio na sua fomentação, né, e feito todo esse arcabouço conceitual do que defendemos, o que não defendemos, que somos contrários em relação ao direito à educação, nós podemos ver que as modalidades e etapas, nas suas particularidades, defendem em todas elas as políticas públicas de acesso e permanência, qualidade, inclusão e equidade. Então, para a educação infantil, a gente trata da centralidade dos municípios e do Distrito Federal, que é uma ação supletiva dos estados, e da União, trazendo também a garantia de financiamento público adequado e estável para a expansão das matrículas, especialmente na creche, mas também na pré-escola da rede pública, as especificidades da necessidade da regulação e a avaliação da oferta e do repasse de verbas públicas à rede privada, rede conveniada nessa etapa, e a melhoria da qualidade da educação infantil como um todo no Brasil. Sobre o ensino fundamental, além de toda a parte estrutural de acesso permanente, qualidade está em todas as etapas. A gente vai falar sobre a centralidade, responsabilidade de novo dos municípios e do Distrito Federal em colaboração com os estados, e da ação supletiva da União, e questões específicas do desafio que temos nessa etapa, como a alfabetização das crianças na idade certa, o desafio da transição da educação infantil para o Fundamental 1 e da transição do Fundamental 1 para o ensino médio. E a gente chega finalmente na última etapa da educação básica, que é o ensino médio, em que a gente vai olhar para a centralidade dos estados e do Distrito Federal na responsabilidade com essa etapa do ensino, em colaboração e ação supletiva com a União, pensando especificamente nessa etapa, na consolidação de uma política nacional de ensino médio, né, na política de Estado robusta, firme, que articule o ensino propedêutico, né, em detrimento com a relação ao outro, trazendo participação efetiva dos estudantes na gestão democrática do ensino médio, fortalecimento dos grêmios e coletivos estudantis nas escolas e, claro, a não neutralização da educação à distância como modalidade de ensino. Nessa etapa, chegamos então ao ensino superior, tratando aqui da graduação e da pós-graduação, e a centralidade aqui da União, em colaboração com os estados e o Distrito Federal. E aí vamos falar sobre a democratização de acesso, garantia de ações afirmativas, assistência estudantil e permanência nas instituições de ensino superior. Vamos falar sobre a indissocialidade entre ensino, pesquisa e extensão,
sobre a institucionalização dos cursos interculturais, uma agenda central histórica defendida para essa implementação nessa etapa da educação, a regulação, supervisão e avaliação da educação à distância nessa etapa, o fomento à ciência, tecnologia, inovação, como aquela tríade que já falamos lá atrás, como foco também na perspectiva de um desenvolvimento sustentável se relacionando com o eixo 7, a proporção de mestres e doutores nas instituições de ensino superior para a garantia dessas qualidades também. E aí a gente vai tratar, depois de falar das etapas das modalidades da educação básica, falando sobre a garantia da educação integral com qualidade, com equidade, da garantia de formação efetiva e institucionalização e qualidade das escolas indígenas, quilombolas e do campo, o desafio da regulação, da supervisão, da avaliação e as limitações da educação à distância, EAD, a consolidação da educação de jovens e adultos, da educação do campo, com reabertura das turmas, fortalecimento dessas modalidades que têm sido marginalizadas, a ampliação do ensino médio, da educação de jovens e adultos, integrada à educação profissional e técnica. E, claro, a educação no sistema socioeducativo das pessoas privadas de liberdade. Assim, a gente vai falar na parte de modalidades, com especificidade do acesso, da qualidade da oferta, permanência, inclusão, equidade às crianças e adolescentes, jovens e adultos, indígenas, quilombolas do campo, ribeirinhos, SUS com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, transtornos do espectro autista, altas habilidades ou superdotação, inclusão de todas as pessoas, é claro. E aí tudo vai estar dentro do arcabouço da cooperação e da colaboração, se relacionando com o eixo 1. E o papel dos entes federados em todas essas etapas e modalidades é, claro, a garantia do financiamento adequado, estável, em todos esses níveis, etapas, modalidades, para garantia de acesso, permanência no equilíbrio federativo e a consolidação e adequação do financiamento para toda essa estrutura e os programas complementares que garantem que elas funcionem com qualidade. Esse foi o eixo 2, é um eixo de grande importância e é um eixo estrutural para a garantia de uma audiência com qualidade e de um plano municipal também com qualidade, visando tudo isso num aspecto importante para o município de Formosa do Rio Preto, em especial para a nossa educação, da qual nós fazemos parte, podendo assim dar a nossa contribuição de forma ativa. Esse foi o nosso eixo, o eixo 2, trabalhado e estudado por Cat Luciane, Joana Paula e eu, Naivana. O nosso agradecimento, o nosso carinho. Esperamos que tenha sido de grande valia a nossa explanação aqui nesta manhã. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.